Salve, salve, rapaziada ligada aqui no meu canal do YouTube. Como é que vocês estão? Tudo ótimo com vocês? Galera, é o seguinte, saiu aí uma notícia recentemente e eu não vou fazer grandes edições, não vou fazer um vídeo mirabolante com várias coisas. Na verdade vai ser um vídeo mais direto. Recentemente aí o Lula deu algumas entrevistas falando sobre o caso da violência entre os jovens, né, por conta dos últimos casos que têm acontecido nas escolas. Diga-se de passagem, é algo muito triste, né, o que aconteceu. Mas ele disse algumas coisas aqui, né, que eu vou mostrar pra vocês e vou dar a minha visão também, meu ponto de vista. Como todo mundo sabe, galera, é o seguinte, o meu canal não é de política, meu canal é de videogame. Só que a política do nosso atual presidente, o que ele disse sobre os games é algo muito importante. Então, eu vou trazer aqui pra vocês, eu separei uma série de notícias e coisas interessantes pra gente ir debatendo e trocando ideia, tá bom? Galera, uma primeira coisa que eu queria pedir, cara, se você não é inscrito aqui do canal, cara, por favor, inscreva-se no canal, deixa seu like e deixa seu comentário aí também, né, falando qual que é a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Detalhe, galera, eu não tô aqui pra falar que fulano A é bom, que fulano B é ruim, principalmente nesse âmbito de política. Eu não quero causar treta. Só quero mostrar o que o nosso presidente falou, dar a minha opinião e vocês deem a opinião de vocês, cada um pensa de um jeito, beleza? Bom, então bora lá. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer pra vocês aqui é fazer uma reação a um corte de uma entrevista, né, que o Lula deu. Primeiro eu vou deixar ele falar pra vocês saberem do que ele falou. Nós temos que pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet pra ele, tô aqui pra você brincar. Sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a... Só um detalhe, game molecada a matar. É cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Bom, eu vou pontuar algumas coisas aqui. Uma coisa que é interessante, né, é que muitas pessoas, principalmente mais velhas, não só políticos, mas eles entendem que videogame é porcaria, né? Bom, cara, uma coisa engraçada aqui da gente comentar sobre isso é que, cara, uma coisa que é intrigante, a violência do mundo, ela sempre existiu. Sempre teve violência no mundo. Então, se a gente for nessa teoria de que o problema da violência entre os jovens é o videogame, é um problema, porque então quer dizer que no passado nunca existiu violência entre os jovens, ou violência na humanidade? Esse é o primeiro fator. A humanidade sempre teve problemas relacionados à violência. Sempre aconteceu isso. E o que eu fico mais pé da vida é que é o seguinte, cara. A grande maioria desses caras, né, políticos e tal, eles sempre colocam a culpa em alguma coisa. Então, a culpa da violência é o rock and roll. A culpa da violência é a revista em quadrinho. Não sei se vocês sabem, mas teve uma época aí que foi proibido revista em quadrinho. A culpa da violência é videogame. A culpa são os filmes. A culpa são as séries. A culpa são isso. Então, a culpa sempre é algo. Eles sempre estão culpando algo. Uma coisa interessante depois, talvez a gente faça aí uma live com o Flash, né? E, cara, porque o Flash, pra quem não sabe, o Lucas Flash, ele tá formando em psicologia e tal, e ele fala muito sobre a questão do comportamento e tal, e a gente já até comentou sobre isso naquele último vídeo que eu fiz lá sobre como vencer o medo também, que é um vídeo muito legal. E, cara, é engraçado, né? Os políticos sempre colocam a culpa em alguma coisa. Outra coisa legal que ele comentou é sobre essa questão dos jovens estar jogando com pessoas de outros países, né? Qual que é o problema, cara? Qual o problema de uma criança ter contato com uma criança de outro país? Isso é até interessante, porque a criança consegue desenvolver muito mais rápido o raciocínio dela em relação a aprender idiomas diferentes.
Bom, eu separei uma série de notícias aqui e coisas interessantes também pra gente trocar ideia e tudo mais. Bom, primeiro aqui eu separei isso aqui, né, que o governo tributará... Essa notícia aqui, ela saiu no começo de março agora. O governo tributará jogos eletrônicos para compensar correção na tabela do IR. Cara, é engraçado, né, porque a gente tem esse problema de, cara, à medida que o tempo tá passando, o governo quer tributar mais ainda os jogos, quer colocar mais carga tributária. E, cara, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, cara. A gente tá num momento em que a população tá sendo esmagada pela quantidade de impostos, tudo tá muito caro, cara. E o governo quer porque quer, de qualquer forma, amassar para que a gente pague muito imposto. Cara, tudo é imposto, né? Eu fico assim, pé da vida, porque por que nós não temos grandes produtoras de games brasileiras, né, velho? Por que, por exemplo, assim como existe uma Rockstar, uma Ubisoft, uma CD Projekt Red, uma EA, né? Várias empresas aí que são muito grandes no ramo de videogame. O Brasil é um dos países que mais consome videogame no mundo. Então por que não existem grandes empresas brasileiras que produzem games, né, cara? Porque simplesmente por vários fatores, né? O problema é que a tributação brasileira em cima de eletrônicos, jogos, né? Sobre essa questão, é um tributo muito forte, cara. Então é difícil você fazer um empreendimento no Brasil nessa área. Depois a gente teve essa outra matéria aqui, que também saiu no começo de março, né? A Haddad disse que o governo Lula vai regulamentar jogos online. Então, assim, cara, como que vai funcionar essa regulamentação? Deixa eu tirar o fone aqui, porque eu acho que não vai ter mais nenhum react, né? Mas, cara, aí tem esse ponto, né? Regulamentar jogos online. Como é que vai funcionar isso? Se eu comprar uma skin no Fortnite, eu vou ter que pagar algum tipo de imposto? A regulamentação também é no sentido que é o seguinte: o governo vai dizer aquilo que as pessoas têm que jogar ou não? Cara, é muito triste isso, né? Aí a gente pega essa outra matéria aqui também, que é: em meio ao controle intenso de games, China proíbe lives de jogos não autorizados. Então, quem decide o que as pessoas vão jogar ou não é o governo. Será que de alguma forma, né? Vocês viram que no vídeo lá, o Lula disse que a gente tem que barrar isso, tem que tomar cuidado, papapá. Será que de alguma forma o governo vai querer proibir o que as pessoas podem ou não jogar? Muito complicado, né, velho? Outra coisa aqui, cara, que eu queria pontuar é que a indústria de games, ela passa a indústria da música e do cinema juntas. Então, se você somar a indústria do cinema e da música, as duas juntas não conseguem alcançar o que a indústria do videogame ela alcança, cara. Então, cara, a indústria de games ela é algo muito forte. Ela precisa ter realmente um investimento no Brasil. Mas, infelizmente, cara, o governo só vem pelo lado de tributar, proibir. É difícil demais, cara. Aí depois tem esse outro ponto aqui que eu queria também trazer pra vocês, né? É só uma passada bem rápida pro vídeo não ficar muito longo, né? 5 motivos pra implementar o games na educação, né? Coisas boas que o videogame pode trazer pra vida de uma criança. Galera, é o seguinte, existe uma questão aí também, que é a faixa etária, né? Existe uma restrição de idade nos jogos. Então, se o menino tem 8 anos, ele não pode jogar um jogo maior de 18, né? Existe a faixa etária pra cada coisa, né? Então, existe um estudo atrás disso. Por que uma criança de 6, 7 anos não pode jogar um jogo de acima de 18 anos, né? Mas enfim, aí aqui tem alguns dos benefícios que os games trazem na educação das crianças, né? Estimula o trabalho em equipe, aumenta a motivação pelos estudos, melhora a capacidade de memorização dos alunos, desenvolve habilidades socioemocionais, resiliência, criatividade, autonomia, pensamento crítico, colaboração, atenção, empatia, auxilia no ensino e aprendizagem dos alunos. E outra coisa, cara, que é muito importante, eu não falo inglês fluente, meu inglês é péssimo, mas o pouco que eu sei foi graças a videogame. Então, é triste, né, cara, esse pensamento dos políticos. Teve outra coisa que recentemente o deputado Zé Trovão, ele pede suspensão dos jogos violentos no Brasil, né? Após os ataques aí que aconteceram nas escolas. Então, os caras falam, olha, até a gente descobrir o real problema das violências nas escolas, vamos suspender os videogames no Brasil. A gente teve essa outra matéria aqui também, que jogos eletrônicos não são esportes, diz a Ana Musa, ministra do Lula, né? Eles reconhecem que, na opinião deles, os e-sports, né, os jogos eletrônicos aí, não deve ser considerado um esporte. A gente também teve aí uma outra questão que teve uma comissão da galera que produz conteúdo pra internet, né, fez aí
Lula Play, né? O Lula deu uma declaração: videogame não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ontem gamers apresentaram propostas para o nosso programa de governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil. Isso aqui, cara, foi... Se vocês pegarem aqui, ó, agosto de 2022. Então, o que adianta durante o meu período de campanha, né, presidenciável, ser uma pessoa, depois que eu ganho as eleições, eu começar a ter coisas diferentes, né, falar uma coisa na candidatura, e durante o período que o cara tá exercendo o cargo dele, ele fala coisas diferentes. Cara, e aí eu peguei um outro ponto aqui também, que não tem muito a ver, mas... Cara, é muito triste, cara. É muito triste. Eu fico muito triste vendo esse tipo de notícia. E é uma situação muito difícil, cara. A gente fica revoltado. O Brasil é um país que tem total potencial para ser um país muito grande, né? E a gente ainda continua nessas discussões, né? E não, cara, até hoje não tem uma reforma. Nós precisamos de uma reforma tributária séria no Brasil. Nós precisamos de uma reforma administrativa, de várias outras coisas, para que a taxa do dólar ela comece a baixar, para que o poder de compra do real fique mais forte, para a gente poder comprar videogame mais barato, computador, placa de vídeo, né? Ter um investimento pesado na área tecnológica do Brasil, uma reformulação no setor industrial do país também é muito importante. Então, cara, eu fico muito triste vendo essas notícias e tal. E, cara, de novo, eu não tô aqui pra causar treta, eu não tô aqui pra brigar com ninguém, a minha intenção não é essa. É só mostrar pra vocês, mostrar um pouco do meu ponto de vista. Mas eu queria saber também de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Na opinião de vocês, vocês acham que os jogos eles mais estimulam a violência ou eles inibem o fator da violência, né? Então um jovem, um adulto até, quando ele joga um jogo violento, o jogo potencializa a violência dele ou o jogo inibe violência dele. Vai ser interessante trocar ideia também com uma pessoa da área de psicologia, né? Depois a gente chama o Flash aqui pra trocar uma ideia com ele sobre essa questão de violência, né? E jogos e tal. Mas enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Essa notícia é uma notícia muito triste pra quem gosta de videogame. Meu canal não é de política, meu canal é de videogame, mas eu acho que é interessante eu pontuar e trazer isso pra vocês, porque é uma notícia atual, é um assunto atual, e acho interessante, beleza? Mas é isso, deixa nos comentários aí a opinião de vocês que eu vou ler, tá bom? Então é isso, gente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, muito obrigado pela sua presença e deixa o like, hein? E é isso, galera, tamo junto, valeu, fui!